a gente que está aqui, a gente sabe a importância disso e como isso faz diferença na vida de uma pessoa. Isso faz com que a gente se sinta-se também mais valorizado também. Você tem a responsabilidade de levar a alegria, mas muitas vezes você recebe até mais do que aquilo que você pode proporcionar. Não dá para sair ileso dessa relação. Então, uma vez que tu mergulhas nela, tu vais mudar alguma coisa. Um gesto de amor que faz a diferença para crianças e adolescentes que moram em abrigos. No programa de hoje, vamos conhecer a importância do apadrinhamento, que garante oportunidades do convívio familiar aos menores que estão afastados de casa por decisão da Justiça, a responsabilidade e o desprendimento dos padrinhos, a mediação de ONGs e da Justiça e como ajudar no processo de transformação na vida dessas crianças. Histórias emocionantes de solidariedade e doação. Veja agora no Minas Movimento. Aproximadamente 600 crianças e adolescentes que vivem em instituições de Belo Horizonte esperam a oportunidade de conviver com padrinhos e madrinhas em momentos de carinho e amor num ambiente familiar. Um programa criado pelo Juizado da Infância e da Juventude da capital já conseguiu promover mais de 5.000 apadrinhamentos desde a sua criação em 1999. Os candidatos a essa missão assumem o compromisso de dar aos afiliados atenção e direcionamento para o futuro. Deveres inspirados na definição da fé cristã, onde eles são considerados guias espirituais. Essas crianças estão em abrigos por decisão judicial. Elas foram retiradas de suas casas por se encontrarem em situação de risco e vulnerabilidade. Casados há 6 anos, Antônio e Andréia não têm filhos. Há pouco tempo, eles apadrinharam 4 irmãos com idade entre 5 e 11 anos. Uma decisão que mudou a rotina e encheu de alegria a vida do casal. Eu não tinha esse assunto na minha vida, né? Crianças, era uma coisa, ou era sobrinho, ou era colegas que tinham crianças. Agora eu tenho não só esse assunto, como eu tenho uma responsabilidade maior. Trouxe uma cura no meu sentimento e trouxe uma alegria também, muito grande. Precisa de muita atenção, então você tem que, às vezes, deixar o que você está fazendo e prestar toda a atenção para eles. Isso faz com que a gente se sinta-se também mais valorizado também. Você tem a responsabilidade de levar a alegria, mas muitas vezes você recebe até mais do que aquilo que você pode proporcionar. Eu ainda estou em processo de adoção e como é demorado, né, sobretudo na faixa etária que nós estamos no cadastro, eu estava com uma necessidade de ter esse contato com crianças, né? Então eu resolvi apadrinhar em função disso, para poder ter essa experiência mais rápida. A impressão primeiro que era 4, que era difícil, quando a gente teve o contato foi totalmente diferente, que eles eram muito unidos, muito carinhosos, então assim, não teve nada diferente, assim, foi algo muito bacana. Eles não são filhos porque nós temos que respeitar, graças a Deus, a família que eles têm. Nós estamos nesse momento tendo a oportunidade de estar com eles, né? Então, quando eles estão lá em casa, eles são como os nossos filhos, né? Eles têm que ter uma atividade para poder fazer, um clube para poder passear. A gente, quando pode, leva eles no clube, ou um passeio, leva eles na roça para poder passear. De vez em quando nós
pedimos autorização para eles poderem ir no interior, na casa dos pais da minha esposa, e eles aí fazem festa, né? Porque em casa eles ficam, né, eles gostam, mas não é a mesma coisa do que num passeio. Um passeio é super animador para eles. Durante o decorrer da semana, você vai ficar pensando neles, no outro final de semana, como que vai ser, o que você vai fazer, você planejar. Então tem toda essa situação. Eles trazem, de uma certa forma, mais benefícios, às vezes, do que trabalho. Quando eu vou para o meu interior lá de Ubá, que é onde a minha família mora, se eu for sem as crianças, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu tenho meus sobrinhos, ligam. Titia, estão aí? Então, já faz parte da nossa família. A orientação que a gente recebeu do programa nós estamos num programa de apadrinhamento. Então, porque senão eu também começo a tomar posse delas como sendo minha e não é. Eles estão sabendo que eles estão ali temporariamente, até que a situação deles sejam resolvidos, que não vão morar com os padrinhos, né? Isso fica já bem claro, bem trabalhado. Eu estou ali para, naquele momento, ser um instrumento, né, de edificação na vida delas, embora a gente falha, viu? A gente está falando de flores aqui, mas tem um momento da disciplina, um momento que eu percebo, olha, não, eu poderia ter sido diferente, ter sido melhor até com elas. É tudo assim, é uma experiência que Deus está nos permitindo, que eu creio, com a graça de Deus, vai ser boa, para nós e para elas, sobretudo. O Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor, CEVAM, é uma ONG que ajuda famílias e pessoas no apadrinhamento de crianças e adolescentes que estão temporariamente em instituições. Para se candidatar, o padrinho deve ter idade acima de 18 anos e 10 anos a mais que o afilhado. Se aprovado em entrevista com um psicólogo, pode levar o menor para casa nos finais de semana, nos feriados e no período de férias. Uma forma de socialização que estimula novos laços de convivência e consolida vínculos duradouros entre acolhidos e voluntários. O projeto proporciona exatamente que ele possa conviver com uma família e com o contorno social dessa família, todo o seu interagir com todos os amigos dessa família. Ou seja, possibilita que eles tenham uma vida além dos muros de qualquer instituição. Nós sabemos que o fundamental para o desenvolvimento integral de uma criança e um adolescente é o convívio familiar e comunitário. Ela vai ter uma família referente lá fora, que vai estar se preocupando com ela, com essa criança, disposta a cuidar, né, fazer esse papel materno que até então foi interrompido, foi quebrado. A família é a estrutura, né, para a formação da identidade, né, o vínculo familiar é muito importante para esse desenvolvimento, né, essa criação dessa identidade da criança. Quem são as pessoas que procuram vocês para apadrinharem? A característica maior que nós temos no programa é a capacidade de amar, a capacidade de acolher, a capacidade de interagir, a capacidade de ensinar e de aprender. Porque nós, pela experiência nossa, a família que entra no programa, a partir dali ela é uma outra família. Porque ela tem, na verdade, a possibilidade também de ter para si, para o seu grupo familiar, um aprendizado. Apadrinhar é o quê? Apadrinhar é acolher e é simples também, não tem burocracia. As pessoas comparecem aqui ao CEVAM, fazem um cadastro, a partir daí eles passam por uma avaliação com um técnico nosso, que deve ser um psicólogo ou um assistente social, e após essa avaliação, ela é, na verdade, encaminhada a uma criança ou adolescente. Ela não escolhe a criança? Não. Vocês é que fazem esse direcionamento? Nós pensamos que o ser humano não pode ser escolhido, né? Então trabalhamos com a universalidade do ser humano. O técnico que tem, na verdade, o conhecimento já do abrigo e da família madrinha, ele faz esse casamento entre o afilhado e a família madrinha. Que tipo de relação eles têm? Quantas vezes eles se encontram? Todos os finais de semana, os padrinhos podem levar seus afilhados para as suas casas. E também nas férias escolares ou num recesso escolar. Os feriados também e datas significativas. E o que acrescenta para os apadrinhados a atuação dessas famílias? A gente sabe que o lar é o primeiro espaço de socialização do ser humano.
E as famílias, então, contribuem nesse processo de desenvolvimento. Tanto isso é real que tem demonstrado que essas crianças e adolescentes melhoram o seu rendimento escolar, melhoram a sua autoestima, melhoram o seu potencial para o existir e para retornar à sua família biológica. Quando a gente vai no mundo da adoção, a gente sabe que é muito difícil um adolescente ser adotado. Um apadrinhamento, vocês sentem isso também? Nós tivemos realmente muita dificuldade no início no apadrinhamento de adolescente, mas registramos com muita alegria e com muita felicidade e com muita gratidão às famílias de Belo Horizonte e metropolitanas, porque acolheram neste ano aproximadamente 95% dos nossos adolescentes abrigados. A criança, quando ela deixa o abrigo e volta para uma família, enfim, nesse momento, quebra o contato do padrinho com ela? Isso vai do querer das famílias e do querer também do afilhado, quando isso acontece. Então, necessariamente não se rompe. Agora, é claro que a gente observa que as famílias também têm a plena liberdade de continuar com seus relacionamentos sociais. Aí depende muito deles. Uma das instituições cadastradas no Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor para o Programa de Apadrinhamento Afetivo é o Lar Marista, no bairro Betânia. Das 20 crianças que vivem na instituição, metade ainda não tem padrinhos. Situação que pode ser mudada. Eu acho que o apadrinhamento, ele dá esse conforto para a criança, que é uma outra pessoa que você pode contar. Porque você sabe assim, que naquele momento você não está podendo contar com seus pais, com a sua mãe, mas você tem uma outra pessoa, né, que está fazendo assim, né, a gente não pode falar mais assim que está, mas entre aspas, ela está fazendo aquela função assim de pai, né. Os padrinhos também ligam para saber como é que eles estão, como é que estão na escola, tudo. Se tem um problema de saúde, for para casa, né, dos padrinhos, no final de semana estava doente, o padrinho liga durante a semana para querer saber como é que está a saúde, se ele mudou, né, se mudou o quadro. É muito interessante esse vínculo. Hoje nós temos aqui padrinhos que pagam aquele projeto Kumon, porque a criança tem uma dificuldade da aprendizagem, então eles pagam o projeto Kumon para eles, que é um projeto caro, eles pagam. Tem um que proporciona a questão para ajudar ele no processo, tem pago um advogado. Então, assim, são vários, tem um que paga dentista. Sexta-feira é um dia, assim, para o assistente social aqui é mais difícil, porque todos eles querem ligar, aqueles que têm padrinho, querem ligar para o padrinho, para pedir para o padrinho vir buscar. Eles ficam ansiosos, assim, aguardando a chegada dessa pessoa, para estar buscando eles, para eles estarem saindo da instituição. Eu peço às pessoas assim que venham, né, que apadrinhem essas crianças, porque assim, a gente precisa muito disso, porque isso faz muita diferença na vida desses seres humanos. A gente até emociona a gente, né? Que a gente que está aqui, a gente sabe a importância disso e como isso faz diferença na vida de uma pessoa. Ela me busca e quando eu tô lá, eu divisto, vou pro cinema, vou pro clube, eu viajo com eles, faço um monte de coisa. O programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes teve a colaboração decisiva de um magistrado em sua criação. O então juiz da infância, Tarcísio Martins da Costa, hoje desembargador e escritor, se inspirou na Constituição Federal para buscar alternativas que garantissem a necessária convivência familiar aos menores. Sem a convivência familiar, não há desenvolvimento psicológico e emocional de uma criança, porque a família é a base de tudo. O nosso objetivo é exatamente, através de aos poucos, ir conseguindo que esses laços entre o padrinho e a criança, que eles possam ser fortalecidos. Essas crianças normalmente ficam confinadas intramuros, dentro de uma instituição, e eu me lembro que um casal rotariano que adotava me contou uma história que talvez tenha motivado a criação, junto com o Dr. Ananias, dessa iniciativa tão exitosa. E que história foi essa?
esse casal adotou uma criança na antiga FEBEM, que fica ali no bairro do Horto, e no momento que passavam de automóvel ali depois do túnel, a menina que estava com eles se assustou porque ela não conhecia viadutos. Ela dizia, os carros vão cair, os carros vão cair. Quer dizer, mesmo morando em Belo Horizonte, ela não conhecia nem não conhecia as o mundo ruas exterior. O que requer das pessoas que vão apadrinhar, assim, qual o sentimento que elas devem ter? Eu penso que, inicialmente, elas têm que ser movidas pelo amor. Queiram ajudar aquela criança. Mas, em contrapartida, uma criança na vida de uma família é um sol. É um sol que entra pela janela, ilumina e modifica inteiramente a vida de uma pessoa. Nós sabemos que os brasileiros são muito avessos à adoção de crianças maiores. E essas crianças maiores, de 3, 4, 5, 7, 8 anos de idade, permanecem confinadas nas instituições. Elas, inclusive, permanecem nas instituições até completarem a sua maioridade civil. Há outros programas que também são válidos no sentido de proteger as crianças? Nós temos um programa que constituiu e ainda constitui a menina dos olhos do juizado, que chama-se o programa Pais de Plantão. Em 92, 93, eu recebi 100 e tantos atestados de óbito, ou certidões de óbito de crianças nas instituições por carência afetiva. Porque nós sabemos que a carência afetiva, ela diminui a resistência imunológica. Então, uma criança que seja vítima da picada de um mosquito, que é o transmissor da leishmaniose, tem a sua resistência diminuída, uma gripe mais forte. Potencializa os efeitos das doenças, essa falta de carinho e de amor. Exatamente, exatamente. E essas crianças... Deve ter sido um choque para o senhor Não, eu saí perplexo e procurando uma solução. E qual foi a solução? Não mandar as crianças para a instituição. E o que consiste esse programa? Entregar aqueles casais que estavam inscritos para a adoção, para que ficassem com uma guarda provisória, sem nenhuma burocracia, porque todo um estudo psicossocial já havia sido feito e esse casal estava apto a isso, e essa criança recebia, né, toda a assistência, todo o afeto, todo o carinho desse casal. E não tivemos mais óbitos, graças a Deus. Entre centenas de padrinhos e madrinhas que acolhem as crianças de abrigos de Belo Horizonte, há pessoas com os mais diferentes perfis. Kelly e Cristiano são bem jovens e desde o último Natal são padrinhos de um adolescente de 14 anos. A história deles mostra que não há barreiras para esse gesto de amor. A minha preferência era menina até 13 anos, né? E aí, quem que você padrinhou? Lucas, de O 14 Lucas tem anos. 14 anos. É. A princípio te causou alguma estranheza ou se levou na boa? Fiquei com medo. É? Fiquei. De trazer um adolescente para casa. Porque é muito novo, né? Acaba que, na minha cabeça, uma menina seria mais fácil, né? De colocar aqui dentro, de lidar com ela. Mas acabou que veio o Lucas e... E como tem sido a convivência com ele? Muito boa. O Lucas é uma gracinha de menino. Muito educado, sabe? Se ele tomar um suco aqui, ele levanta e guarda o copo dele. Ele é muito educadinho, muito bonzinho. Eu sempre tive vontade de fazer algo assim por alguém. E eu levei essa vontade minha pro Cristiano, que eu queria padrinhar e ele concordou. Você também sentia essa necessidade? Você já tinha pensado nisso? O pensamento primeiro veio dela, mas foi como um acordo. A gente levou ele pra praia, viajou com a gente. Foi a primeira vez que ele foi à praia? Foi. Conheceu E o que ele achou? gente. Adorou. É? Não saía do mar. É mesmo? É. Foi muito legal. Ele gostou bastante. Acabou que ele ia ficar comigo. A princípio eu pensei, se não der certo, vai ser só um Natal. Depois a gente, né, eu levo ele, se a convivência não for bacana. Acabou que ele ficou Natal, Ano Novo, e ele foi embora só quando venceu a minha credencial. Foi no dia 27 de janeiro, se eu não me engano. Quero ajudar ele muito. Eu tenho de tudo para ajudar ele. E
Se ele for obediente, eu já conversei com ele, se for obediente, se respeitar, tem de tudo comigo. Outro jovem padrinho é o professor universitário Heleno. Aos 34 anos e solteiro, ele acolheu um garoto de 10 anos. Além da rotina de fins de semana e feriados, voluntário e afilhado já viajaram juntos para o norte do país, onde Heleno tem família. Um vínculo que projeta boas perspectivas para o futuro do menino. Não dá para sair ileso dessa relação. Então, uma vez que tu mergulhas nela, tu vais mudar alguma coisa. O principal de tudo é porque eu gosto de criança. Então, sempre tive primos, sobrinhos. Quando encontravam amigos com filhos pequenos, sempre acabava dando mais atenção para as crianças e me divertindo com elas. E há um tempo atrás eu pensei em fazer algo, sei lá, algo voluntário. E como eu gosto de criança, eu procurei, fiz uma pesquisa rápida e vi que tinha esse programa, me pareceu bastante adequado para o que eu estava interessado. Entrei em contato com eles e o processo foi super simples, super claro. O pessoal do Cevan tá fazendo um trabalho muito bem feito e gostei bastante da experiência até agora, estou gostando. Tu vês uma criança indefesa, tímida, insegura. Então, quer dizer, as impressões que eu tive sobre ele, mesmo que superficiais, e algumas se confirmaram, outras não, foi algo que até hoje eu lembro. Ele passou as férias de julho comigo, nós fomos acampar, por exemplo. Nas férias de final do ano ele foi comigo a Belém. E ele já tinha viajado? Não. Foi a primeira vez na vida? É mal barato, andar de avião. Tu vais a Belém, quando o avião está chegando, aquele rio, árvore. Água. E disse, poxa, não dá para chegar aqui de carro. E o que você acha do programa? O programa é excelente. Já conversei com colegas do Rio, de São Paulo, eu não sei se lá tem, pelo menos eles não conhecem, mas quando eu comento sobre o programa, eles ficam impressionados. O programa é muito bom, muito bem feito, ele é prático, simples, não envolve nada de dinheiro. Tem sido tanto bom para ele quanto para mim. E o que mudou na sua vida em contato com ele? O que é que realmente vem a ser um pai, o que é se sentir responsável por alguém indefeso, alguém que requer cuidados especiais. E quais as dificuldades que você teve nesse convívio? Uma outra frase colocada que tu sentes que é da realidade dele, então te choca. E por que a realidade dele choca a gente? Porque é triste, né? E é uma realidade que era ali. Eu nunca fez parte da minha vida uma criança na situação na qual ele se encontra, né? E quando tu te colocas ali, quando tu vais buscá-lo e ver as outras crianças do abrigo, eles chegam carentes, na verdade. Então acho que até o ato de segurar na mão dele para atravessar uma rua já faz diferença. Um cafuné, às vezes deitar do lado para assistir TV, ler com ele na hora de dormir. 10 minutinhos antes de dormir a gente vai lá ler uma história juntos. Então Ele dá importância a essas pequenas atitudes? Muito. Ele me pede, ele me dá a mão. O que se criou agora não tem mais volta, né? Então já criou uma relação que é difícil romper. O amor ao próximo que se traduz em dedicação voluntária capaz de mudar destino de nossas crianças em situação de risco social. O programa de apadrinhamento que vimos hoje pode inspirar cada um de nós a encontrar tempo e disposição para ser solidário com quem precisa. O Minas Movimenta parabeniza todos os voluntários que ajudam a levar carinho e convivência familiar aos menores dos abrigos. Um gesto belíssimo que deve ser multiplicado. Continue nos acompanhando. Para rever este e outros programas, acesse o site minasmovimenta.com.br. Deixe lá comentários e sugestões. Seu contato pode sempre fazer a diferença. No Instagram, @minasmovimenta, você também curte fotos dos bastidores das gravações. Voltamos na semana que vem. Obrigado pela companhia e até o próximo Minas Movimenta.